Olá, turma, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui, professor Herbert Lima falando. Vamos hoje mais uma aula de inglês do 9º ano, certo? Na aula anterior, a gente deu uma olhada na primeira parte do Simple Past, né, dos verbos regulares. Vamos dar uma olhadinha agora nos verbos irregulares, certo? Temos aqui, ó, Simple Past, verbos irregulares, tá ok? Qual a diferença dos verbos regulares para os verbos irregulares, minha gente? Os verbos regulares, como a gente viu, eles têm o final sempre como ED, certo? Sempre o final vai ser ED. Os irregulares, eles não vão ter uma frequência, não vão ter uma teoria que eles sigam, certo? Então, por exemplo, o verbo to be, se a gente fosse colocar be no passado, se fosse regular, como é que ficaria? Bad, não é isso? Ficaria com ed no final. Mas como é um verbo irregular, ele não vai seguir regra nenhuma. No caso aqui, o passado do verbo to be vai ser was ou were, certo? Outros verbos aí que vão ter o passado, né, de forma diferente, que não vão seguir regras nenhuma, no caso vai ser born, became, had, got, sang, wrote, showed. Todos são verbos irregulares do Simple Past, certo? Usamos o Simple Past para falar sobre coisas que aconteceram no passado. Como a gente viu no Simple Past, na forma regular também do mesmo jeito, né? Ao contrário dos verbos regulares terminados em ed, os verbos irregulares não seguem nenhuma regra comum à sua formação linguística, né? Ou seja, eles são irregulares, não seguem uma regularidade. Fácil isso, né, minha gente? Entender o que são regulares, seguem uma regularidade, o que são irregulares, não seguem uma regularidade, certo? Temos aí alguns verbos, preste bem atenção, ó, bet, o passado de bet vai ser bet, e o particípio passado de bet também vai ser bet. Vocês estão dando uma olhada aí, vocês podem perceber que ele tem uma forma só, tanto para o passado quanto para o particípio, não é isso? O que acontece aqui, minha gente? Isso aí, esse tipo de verbo, a gente chama de verbo uniforme. Por quê? É bom a gente pegar, já que eles não seguem nenhuma regra, a gente tentar dividi-los de alguma forma para estudá-los, certo? Então aqui eu coloquei alguns uniformes, ou seja, aqueles que não mudam de forma, estejam eles no passado, no presente ou no particípio, certo? Então eu coloquei o verbo bet, bid, burst, cast, cost, cut e let, certo, minha gente? Como vocês podem ver, eles não modificam nem no passado, nem no particípio passado. Já esses aí, dê uma olhadinha. Beat, no passado, também é beat, e no particípio passado vai ser beaten. O que aconteceu? Ele mantém a forma no presente e no passado, só modifica no particípio. A gente pode dizer que ele tem o quê? Duas formas, certo? Se ele tem duas formas, a gente pode classificar esse grupo aí de verbos irregulares como biformes, certo? Então vamos dar uma olhadinha aí nos que eu selecionei como before, certo? Beat, bend, bleed, build, creep, dig e fill. Né? Vocês veem que fill ele vai ter duas formas, mas só que diferentemente da outra, né? Dessa primeira que a gente viu, as diferentes vão estar no passado e no particípio. Mas todos aí, eles vão ter duas formas, certo? Nesses aí, vamos dar uma olhadinha no que acontece, certo? Begin, began, begun. Eles têm quantas formas? Me digam aí. 3 formas, não é isso? Então, begin, no presente, no passado, began, e no particípio passado, began, certo? Begin, began e begun. Como ele tem 3 formas, esse grupo aí, como é que a gente vai chamar? Os que tinham uma forma a gente chamou de uniforme, os que tinham 2 formas a gente chamou de biforme. Nesses aí, como ele tem uma forma para o presente, uma forma para o passado e uma forma para o particípio passado, a gente vai chamar de treeform, ou seja, triforme, certo? É um verbo que ele tem 3 formas diferentes. Uma no passado, uma no presente e uma no particípio passado, certo? Então eu coloquei nesse grupo aí, begin, bite,
choose, drink, fly, give e swim. Vocês podem ver que no passado eles colocam de um jeito, certo? É escrito de um jeito. E no participo passado temos outra forma totalmente diferente. Como vocês puderam ver, né, eles não seguem, como eu falei no início da aula, eles não seguem nenhuma regularidade, certo? Então a gente costuma dividir eles dessas formas, né? Uniformes, biformes e triformes para poder estudá-los melhor. Tá ok? Então, importante. Alguns verbos irregulares possuem variações gramaticais com a terminação ED. Contudo, esses verbos continuam classificados na categoria de verbos irregulares. Certo, minha gente? Existe essa exceção aí. São alguns verbos que têm esse final ED, mas continuam como poderia falar? Continuam sendo considerados como verbos irregulares. Eu coloquei a listinha desses verbos, né? No verbo need, o verbo learn, o verbo melt, e o verbo prove e o verbo shave. Vocês veem que alguns ainda têm uma forma irregular, mas outros só têm a forma regular. Mas mesmo dessa forma aqui, a gente considera irregular esses verbos, certo? Anotem aí. Need, learn, melt, prove e shave, certo? Anotem isso aí, porque esses são os verbos que acabam em AD, mas não são regulares, são irregulares. A forma negativa e a interrogativa do Simple Past com verbos irregulares é formada utilizando o verbo auxiliar did, certo? Sentenças negativas, né? O que é que a gente vai fazer? O sujeito mais did not mais o verbo, certo? E quando tiver sentenças interrogativas, quando a gente quiser formar sentenças interrogativas, colocamos o did mais o sujeito mais o verbo mais o complemento, certo? E a interrogação no final, lógico, né, minha gente? Porque é uma forma interrogativa, é uma pergunta, certo? Sentenças negativas. Como a gente acabou de ver, sujeito, did not mais verbo, né? Como é que ficaria aí um exemplo? Ó? I did not speak to Mark. Eu não falei para o Mark, né? You did not go yesterday. Você não foi ontem. She did not swim at Janga. Ela não nadou no Janga. He did not steal Julia. Ele não roubou Julia. We did not sleep well yesterday. Nós não dormimos bem ontem. O que acontece aí, minha gente? Você pode estar me perguntando, professor, e cadê os verbos aqui que eles não estão no passado? Tem o did, como o senhor falou que ia ter, did not, mas os verbos aqui eles não estão no passado. Minha gente, regra básica. Sempre que colocarmos o did, o verbo ele volta para a sua forma original, certo? O que vai subentender que o verbo está no passado é o verbo auxiliar did. Então você colocou o did, o verbo volta automaticamente para a sua forma original, tá ok? Então, outra coisa que é importante falar aqui é que o did not a gente pode escrever como didn't, é a short form, é a forma curta, né? Que isso acontece em vários tempos verbais em inglês, certo? Podemos falar I didn't, you didn't, she didn't, he didn't, we didn't, certo? É a mesma coisa. Já na interrogativa, o que acontece? Colocamos o did antes do sujeito e colocamos a interrogação no final, não é isso? Vejam aí, ó. Did I speak yesterday? Did you swim yesterday? Did he buy the book? Did she pay Julia's money? Did he sleep well? Did you give them the gifts? Did they fly? Nesse caso aí você pode notar que todas essas perguntas seguem isso aqui, ó. Did no começo, certo? O sujeito da oração, o verbo principal e no final uma interrogação, certo? Novamente. Por que os verbos speak, swim, buy, pay, sleep, give e fly não estão no passado? Por que eles não estão escritos no passado? Porque tem o verbo auxiliar did. E subtende-se quando tem o did que o verbo já está no passado, certo? Colocamos o did, o verbo volta para a sua forma original imediatamente, certo? Uma forma de responder, né? Afirmativamente. Yes, I did. Yes, you did. Yes, she did.
A gente só vai colocar a afirmativa yes, seguido do pronome, certo? E o did ele não vai modificar, independente do plural ou do singular, da terceira pessoa ou qualquer outra pessoa que seja, certo? Yes, I did. Yes, you did. Yes, they did. E por aí vai. A mesma coisa acontece com o no, né? No, I did not. No, no, you did not. No, they did not. Né? Não vai modificar o did novamente de acordo com nada. Vai manter did not na negativa. Certo? Na resposta negativa. E para finalizar, minha gente, a gente tem o nosso desafio, né? Dê uma olhadinha aí e reescreva a frase a seguir na forma negativa e interrogativa, certo? Dê uma olhadinha. Maria drank all my soda. Maria bebeu todo o meu refrigerante. Na forma negativa, como é que vai ficar isso aí? Dê uma olhadinha. E na forma interrogativa, gente, como é que vai ficar? Eu só quero lembrar a vocês o seguinte, que drank é o passado do verbo drink. Drink é o passado do verbo drink, certo? Preste atenção nessa dica, certo? Por hoje é só, minha gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.